Nos próximos vídeos eu vou estudar com você os conceitos de prevalência, incidência, coeficiente de letalidade e coeficiente de mortalidade. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de março de 2020 e a gente vem passando como humanidade pela pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Eu faço essa observação caso você esteja assistindo esses vídeos, estudando esses assuntos num outro momento. Eu moro em Santa Catarina. Ontem o governo aqui do nosso estado publicou um decreto suspendendo atividades em geral. Nós estamos com o comércio fechado, escolas e universidades com aulas suspensas e, no momento, apenas com supermercados, farmácias e postos de gasolina abertos. Eu tenho aproveitado esse momento da tão falada quarentena para revisar tópicos relacionados com a minha área como epidemiologista e médico de família. E a partir dessa revisão, disponibilizar a você conteúdo relevante que te ajude a estudar tanto para o dia a dia da faculdade, quanto para o concurso das provas de residência. Esse é o Gabaritei Preventivo e Social, e aqui eu abordo tópicos, temas e questões de provas antigas relacionadas com essa parte das provas de residência, a medicina preventiva e social. Para estudar com você prevalência, incidência, coeficiente de letalidade e coeficiente de mortalidade, eu vou utilizar os dados da epidemia do novo coronavírus na China, até a data de hoje. A China tem hoje, no ano de 2020, uma população estimada de 1.410.070.000 pessoas. E nós temos até o momento 81.102 casos confirmados da doença, com 69.570 pessoas recuperadas e 3.218 óbitos. E partimos da informação que em 1º de janeiro de 2020 não tínhamos nenhum caso do Covid-19. A partir dessas informações, você poderia me responder qual a prevalência, qual a incidência, qual o coeficiente de letalidade, qual o coeficiente de mortalidade do novo coronavírus na China? Nesse vídeo aqui, até para não ficar muito longo, eu vou abordar com você o conceito de prevalência. Na sequência, eu revisarei os demais conceitos. Vamos lá! Eu vou responder com você a essa pergunta. Qual a prevalência do Covid-19 na China em 18 de março de 2020, hoje? A prevalência indica uma qualidade do que prevalece. Prevalência implica em acontecer e permanecer existindo num momento considerado. Lembre dessa frase, eu vou repetir. Prevalência implica em acontecer e permanecer existindo num determinado momento. Portanto, a prevalência é o número total de casos de uma doença existentes num determinado local e período. E nós expressamos ela da seguinte forma. O coeficiente de prevalência é igual ao número de casos existentes, novos, mais anteriores, em dado local, em dado momento, em dado período, dividido pela população do mesmo local e período. Você precisa saber mais duas coisas sobre a prevalência e o coeficiente de prevalência. Primeiro, o coeficiente de prevalência é mais utilizado para doenças crônicas, de longa duração. Por exemplo, diabetes, doença coronariana, hanseníase e tuberculose. Mas isso não impede que a gente utilize e calcule dados de prevalência para situações como essa do nosso estudo, relacionados com o Covid-19. O importante é saber que os casos prevalentes são os que estão sendo tratados, os casos antigos, mais aqueles que foram descobertos ou diagnosticados, os casos novos. Segundo, a prevalência pode ser pontual ou no período. A prevalência pontual é medida pela frequência da doença ou pelo seu coeficiente em um ponto definido no tempo, seja o dia, a semana, o mês ou o ano. No intervalo de tempo definido da prevalência pontual, os casos prevalentes excluem aqueles que evoluíram para cura, para óbito ou que migraram, se mudaram do local e não vivem mais ali. A prevalência num período de tempo abrange um lapso de tempo mais ou menos longo, que não concentra a informação em um dado ponto desse intervalo. Na prevalência num período estão incluídos todos os casos prevalentes, inclusive os que curaram, morreram e emigraram. Dito isso, vem comigo calcular a prevalência do Covid-19 na China hoje. Nós temos até esse momento 81.102 casos confirmados, com 69.570 pessoas recuperadas e, infelizmente, 3.218 óbitos. Olhando para esses números, nós podemos concluir que, excluindo os casos recuperados e os óbitos, nós temos na data de hoje, ou seja, prevalecendo hoje na China 8.314 casos de Covid-19.
Portanto, a prevalência de casos de Covid-19 hoje na China é de 8.314 casos. Mas eu falei que o coeficiente de prevalência é igual ao número de casos existentes, novos mais anteriores, em dado local, em dado momento e em dado período, dividido pela população do mesmo local e período. Então a gente pega e divide esses 8.314 casos prevalentes hoje pela população da China. A gente vai chegar num número bem pequenininho, que está aí na tela. O que significa esse número? Significa que nós temos esse número bem pequenininho de casos prevalentes na China para cada um habitante daquele país. Mas não é assim que a gente apresenta o resultado de um coeficiente. Para a gente entender melhor, nós multiplicamos o coeficiente por um número específico, que vai nos ajudar a entender melhor o dado. Nesse caso, vamos multiplicar por 1 milhão. Pega uma calculadora e faz aí comigo. Vamos fazer na calculadora. Está aqui a calculadora. Vamos lá. 8.314 vezes 1 milhão igual, dividido pela população da China, 1.410.070.000 pessoas. Isso dá igual a 5,89. O que isso significa? Significa que o coeficiente de prevalência do Covid-19 na data de hoje na China é 5,89 casos para 1 milhão de habitantes. Beleza? E essa é a resposta para a pergunta do nosso exercício. Nos próximos vídeos eu vou seguir abordando com você os conceitos de incidência, letalidade e mortalidade. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir e compartilhar com seus amigos e colegas. Vamos aproveitar esse período difícil de quarentena pelo qual passamos e estudar juntos. Me envia também teus comentários e dúvidas. Na medida do possível, eu vou respondendo por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.